Olá, você que nos assiste. Estamos iniciando nosso programa Entrevistas Inspiradoras com Roberto Marchiori. Hoje um convidado muito especial, Vladimir Alves da Silva. Ele foi professor de EAD na Universidade Metodista, nas áreas de administração e marketing. Possui 45 anos de experiência e atuação em médias e grandes empresas. E atualmente é consultor de empresas em administração. Tudo bem, Vladimir? Boa noite, tudo bem, Roberto, graças a Que Deus. bom, que bom. Prazer em revê-lo. Vladimir, igualmente, Vladimir é um grande amigo, já é um conhecido de muitos anos. A gente só não pode ficar falando muito data, senão o pessoal descobre a nossa idade, viu, Vladimir? Mas vamos lá. Vladimir, Oi, querido. você é uma pessoa muito atuante, uma pessoa que tem uma bagagem, uma trajetória realmente muito legal. Fala um pouquinho das suas experiências profissionais, como tudo começou, a trajetória que você teve, que é uma trajetória realmente inspiradora e tenho certeza que as pessoas que vão ouvir vão realmente se identificar muito com você. Ah, legal. É sempre bom poder falar um pouco, né, das nossas, da trajetória, né, que nós passamos. E eu comecei lá em 75, né, no centro do Professorado Paulista, ainda com 15 anos, sem saber de muita coisa, e fui trabalhar de office boy. E logo que eu comecei a trabalhar, né, eu percebi o seguinte: eu não queria ficar como office boy. E o que eu precisaria fazer para sair daquela função, né? Então, fui procurando estudar e me aventurando, criando oportunidades nos outros departamentos. Feito isso, as oportunidades foram aparecendo, né? E logo eu cheguei à conclusão que também ali não dava mais para ficar, porque as ideias eram meio que ultrapassadas. Nós não tínhamos nenhum computador, né? Todo o professorado paulista era controlado em fichões, em arquivos, né? Manualmente. E eu, desde aquela época, já tinha ideia seguinte: a coisa tinha que ser informatizada. E eu tinha muitas barreiras, porque as pessoas não queriam informatizar. Então, como na época eu tinha mais ou menos uns 20 anos, mais ou menos isso, eu dava aula de violão para um auditor, da Bolsa de Valores. E conversando com ele, falei assim: Jonas, eu estou insatisfeito lá onde eu estou, tal. Ele falou assim: você quer prestar um teste lá na Bovespa? Eu falei: quero. E lá fui eu fazer o teste na Bovespa. Passei, fui inserido num departamento que eu não gostei muito, mas enfim, consegui entrar. Essa que era a estratégia, consegui entrar. E o meu objetivo era trabalhar na parte técnica, porque eu já tinha concluído meu técnico em eletrônica, e o meu objetivo era trabalhar na parte técnica lá na Bovespa. E foi assim. Criei uma outra oportunidade. Sempre que vi um técnico lá, eu chegava perto dele e falava assim: olha, eu tenho vontade de trabalhar na parte técnica. E as coisas foram acontecendo, até que chegou a oportunidade. E de lá, né, da Bovespa, foi para a BMF, da BMF foi para a DigiRede, sempre criando oportunidades, buscando oportunidades. Muitas vezes elas não aparecem, nós temos que criá-las, né? E fazendo dessa forma, eu consegui chegar, realmente, depois de muita caminhada, a uma indústria aqui em Guarulhos, né, na qual eu também entrei totalmente com uma situação totalmente desfavorável, né? Não tinha um computador na indústria, né? Só um computador. Então eu enxerguei uma oportunidade também e a coisa foi desenvolvendo e eu consegui chegar, graças a Deus, a diretor financeiro e administrativo dessa indústria. Então foi uma trajetória não foi fácil, porque no meio do caminho a gente tem muitas barreiras, né? Aqueles que torcem por você, aqueles que torcem contra você, né? Sempre tem isso. Mas graças a Deus eu cheguei até onde eu queria chegar. Vladimir, você falou em estudar, aproveitar oportunidades, você falou em persistência, são palavras que realmente são, na minha opinião, fundamentais. Sim, sim.
Quais foram os aprendizados de todo esse período? Eu tirei três grandes aprendizados, né? Foram a dedicação, a paciência e a persistência. São os três pilares que eu carrego até hoje comigo. Então, na dedicação, para você chegar onde você quer, você precisa gastar tempo, gastar energia, gastar conhecimento, enfim, você precisa realmente se dedicar àquilo que você quer. E a paciência é que nem sempre você vai conseguir, no tempo que você quer, aquilo que você se dedicou. E a persistência é insistir, 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 até que aquele objetivo que você idealizou se realize, baseado, obviamente, nas qualificações que você tem, né? Não adianta eu achar que eu sou capaz de algo que eu não sou. Então, nós temos que ter essa autodefinição de nós mesmos e ter essa autocrítica. Eu faço muito isso. Eu sou muito autocrítico para que eu não veja oportunidades onde elas não têm e para que usando esses três pilares, eu possa conseguir, né, aquilo que eu quero. Inclusive, na atualidade, né, na minha vida profissional hoje, eu utilizo esses três pilares a todo momento. E a persistência é uma coisa assim muito que você precisa, sabe, ter muita habilidade para que você entenda que tudo vai acontecer no momento certo. Então, essa experiência que eu ganhei em todos esses anos aí, né? Bacana, Vladimir. Vladimir, como eu, né? Eu me considero ainda um jovem, né? Embora um jovem um pouquinho há mais tempo que alguns que estão por aí, né? Mas, assim, daquela época que nós começamos, daquela época da Bolsa de Valores que você disse, tudo, né? Até hoje, muita coisa mudou, né? Como é que um Muito. profissional da tua área consegue se adaptar a essa nova realidade? Então, a minha área hoje, ela é consultoria. Então, muitas vezes, existem dois viés, né? Tem o assessor e o consultor. O assessor, muitas vezes, é aquele... ele se molda mais como conselheiro, né? Um conselheiro profissional, óbvio, mas não especializado. E o consultor, ele também exerce essa função de conselheiro, mas dentro de uma área específica ou de várias áreas especializadas. E muitas vezes, ah, alguns, né, dos colegas não obtêm o êxito esperado porque falta a experiência no que eles estão se propondo a fazer, né? Então, o consultor ou assessor, né, que entra como consultor, digamos, vamos pegar o, o consultor. Se eu chego numa empresa e eu não tenho experiência profunda naquilo que eu vou exercer, que confiança que o empresário que me contratou, porque geralmente ele tem um staff lá, diretores, coordenadores, tal, tem um monte de pessoas, né? O que fez ele procurar um consultor, sendo que ele tem todo esse pessoal que paga, muitas vezes recebe muito bem e que não conseguiu dar as respostas que ele quer. Então, é uma responsabilidade muito grande que os profissionais eles têm que se moldar a essa nova realidade que você mencionou. Muita coisa mudou. A tecnologia está, né, tá cada vez mais voraz, mais veloz, e tem muitas coisas acontecendo que os consultores, que as pessoas que estão indo para as empresas resolverem os problemas, eles têm que estar antenados. E uma coisa muito importante, o consultor ele tem que ter parcerias, boas parcerias. Vou dar um exemplo. Digamos que eu chegue numa empresa e não vá para resolver o problema, por exemplo, assim, trabalhista. Mas eu te conheço, eu conheço o Roberto. Falei, peraí,
eu tenho um amigo que tem um escritório de advocacia, conceituadíssimo aqui em Guarulhos, ele pode nos ajudar. Então, é uma parceria que a pessoa que você está assessorando ou como consultor, ela vê que você não está sozinho, que você tem conhecimentos, e os conhecimentos que você não tem, você tem pessoas que vão te assessorar, que vão te ajudar, né? E eu costumo dizer que ninguém faz sucesso sozinho. Então, se a pessoa quer sobreviver nessa área profissional de consultoria, a primeira coisa que ela tem que estar é antenada, é ter ótimas parcerias e fazer apenas o que sabe. Não adianta você querer fazer coisas que você não sabe. Vou dar um exemplo. Numa indústria, eu não me atrevo a dar palpite lá na parte de máquinas. Não é o meu perfil, mas eu posso ajudar na parte de custos, a elaborar um plano de custos. Então, eu não posso falar coisas que eu não tenha plenamente certeza do que eu estou falando. Isso é que vai fazer a pessoa ter sucesso ou não, né, na sua consultoria. Então, respondendo, a pessoa que está hoje atuando nessa área, ela precisa se moldar, né, ou amoldar nos planos atuais. E ela precisa estar sempre renovando, sempre se renovando, para que ela possa oferecer o melhor serviço, prestação de serviço e a melhor consultoria para os seus clientes. Muito legal, Vladimir. Na verdade, assim, eu te admiro já há muito tempo como executivo de empresa, como consultor, mas você tem algo que eu admiro mais ainda, que é o ser professor, que realmente nesse país é um desafio muito importante. Como é que você avalia a condição de professor nos dias atuais? Roberto, hoje o professor ele já era desafiado anteriormente. Hoje ele é mais ainda. Porque o EAD, no tempo que eu lecionava, era visto até meio como pejorativo, sabe? As pessoas que se formavam em EAD, elas eram meio que discriminadas, embora o diploma seja o mesmo diploma do presencial. Mas se você fala assim, não, eu me formei em EAD. Ah, não, você não se formou, então. Você foi lá para passar o tempo. Então, naquele tempo, a metodista, ela investiu pesado, porque ela acreditava no EAD, no ensino EAD. E o desafio, eu vejo pela minha filha, que com o advento da Covid, tudo mudou. Ela ia no colégio presencial, depois passou a ter aulas, né, pelo celular, pelo micro, pelo WhatsApp, enfim. E eu acompanhava como experiência a qualidade das aulas que os professores davam. E totalmente sem estrutura nenhuma, cada um fazendo, né, o que podia, da forma como podia, e sendo desafiado pelos alunos a, a que eles entendessem o que ele estava tentando transmitir, às vezes da casa dele, com o recurso que ele tinha. Foi um desafio grande. E as escolas e as instituições educacionais começaram a ver isso aí como um grande lucro, uma forma de lucrar muito. Por quê? Você está numa sala, né? E você alcança o Brasil todo. Você não tem só uma sala de aula, você não precisa daquele espaço físico. E o grande desafio do ensino EAD é a capacidade do professor se transportar até a casa do aluno. Né? Então, você é um para vários, para centenas das vezes, como nós fazíamos. E você está numa sala totalmente verde, né? com um painel totalmente, digamos assim, abstrato, né? Aquela técnica do chroma key, virtual, tudo virtual. Você está numa sala verde e você precisa fazer com que você está naquele cenário bonito e tal. Então, muitas vezes, é difícil você passar isso aí, sair de uma sala de aula presencial para você ensinar dessa forma. E o aluno do outro lado, por si,
ele precisa ter vontade de estudar, porque o EAD foi feito para pessoas que gostam de estudar, não para pessoas que não gostam. Ele tem várias vantagens, que você... Ah, eu não quero... Minha filha mesmo faz isso. Eu não quero assistir aula de manhã. A aula é gravada, ela assiste várias vezes, repete. Isso é legal, porque você pode assistir várias vezes, até você entender o que o professor falou. E o que eu vejo do desafio, então, existe o desafio do docente, do discente, e existe também o desafio das instituições poderem criar ferramentas para que o professor consiga transmitir de uma forma clara, objetiva, transparente para o aluno que está lá, porque ele está pagando para assistir e tem que assistir algo de qualidade. E quando eu dava aula, uma grande preocupação minha era o seguinte: por que, que aquele aluno vai assistir a minha aula e por que ele tem que aprender, por exemplo, matemática aplicada? Tem alguns assuntos em administração que realmente o cara pode ficar perdido. E a minha grande preocupação era essa: fazer com que ele soubesse aonde ele ia usar. Como eu já trabalhava como diretor, então para mim foi muito fácil. Eu tinha experiência, a prática, né, assim, vivida, né, no dia a dia. Falei assim, ó, isso aqui você vai usar nessa determinada situação. Isso aqui você vai usar nessa outra determinada situação. Ah, mas eu não sou administrador. Mas você não está estudando para você não ser administrador. Você tem que ser administrador de alguma coisa. Isso aí colocava uma minhoquinha na cabeça do aluno, que ele estava estudando, não era para ficar encostado atrás de uma mesinha, num escritóriozinho. Ele estava estudando, ele ia se tornar um profissional para realmente sair para o mercado, ou na empresa dele, ou crescer na empresa dele, aplicar aquilo que ele estava aprendendo de forma certa na empresa dele, ou então partir para uma outra organização. Então, esse desafio é constante até hoje, mas eu percebo que alguns profissionais, alguns professores, eles não se atentam a isso. Por isso que os alunos entram e saem, ficam, não ficam, ficam dispersos, então não há aquele compromisso, né? Eu finjo que ensino e você finge que aprende, né? E a instituição, numa hora de um exame ali, ela vai ser prejudicada. Porque onde você fez a faculdade? Ah, eu fiz em tal lugar. Pô, que nota é essa, né? Então, eu tinha e tenho essa grande preocupação quando eu estou fazendo palestra, então quando estou ensinando, de realmente me preocupar com o que aquela pessoa que pagou para isso está aprendendo, ela está entendendo, ela vai fazer bom proveito daquilo, e eu questiono muito isso. E às vezes as pessoas não sabem responder. Aí eu ajudo elas a entender o porquê que elas estão lá. Então a coisa vai fluindo bem, entendeu? Então é Legal. um grande do aprender e do ensinar. Legal. Realmente, se a gente não se atualizar, não se amoldar à nova realidade, né? E a Metodista teve uma visão realmente muito bacana, essa questão do EAD, que hoje é o normal, né? Hoje é o novo normal. E tem tudo para ser, assim, se não de forma, digamos assim, absoluta, mas boa parte do que era, presencial vai se transformar em EAD, com certeza, né? Mas agora falando da sua área de consultor, né? Quais as suas especialidades que você costuma dar consultoria para a sua empresa? Olha, a minha especialidade, ela foi caminhando assim para a área tributária, né? Sem querer, foi caminhando para a área tributária. E por que que ela foi caminhando para essa área? Porque a grande dificuldade das empresas, muitas vezes, elas se enroscam justamente nisso. Você que é um advogado da parte empresarial, você sabe muito bem disso. Elas se enroscam na parte dos tributos, de pagar os impostos. Não que os empresários queiram fazer isso aí de propósito, é que realmente é uma carga tributária, né, muito alta. E como a maioria das empresas não tem esse planejamento tributário, elas acabam se enroscando, né? Então,
Hoje em dia tem como você ajudar os empresários a obter alguns benefícios junto ao, à Receita Federal, ao Estado, enfim. Tem como você ajudá-los a se orientar para que o que foi vencido, o que passou, a gente tem que dar tem que trabalhar para que eles tenham como ter uma vida normal novamente. E os vincendos, os impostos vincendos, eles têm que ser tratados de uma forma assim que o empresário possa dormir em paz, né? Dormir em paz, porque eu conversava muito com os fiscais aqui de Guarulhos e eles não querem prejudicar os empresários, eles querem ajudar os empresários, né? Muitas vezes são tratados assim como os caras que vêm para ferrar a empresa, para prejudicar a empresa. Não, eles querem ajudar os empresários. Agora, os empresários também precisam querer ser ajudados, né? Nem sempre é possível. Às vezes a coisa está tão preta que realmente você fala, oh, isso aqui realmente está complicado. Mas é uma área que eu tenho me dedicado. Agora, às vezes eu entro para ver a parte tributária e me deparo com outras situações, né? Um jurídico ineficaz, aí fala assim, poxa vida, eu tenho uma pessoa que pode te ajudar, né? Ou às vezes uma contabilidade ineficaz, eu tenho uma parceria também que pode te ajudar. Um sistema ineficaz, também tem parcerias. Então, em todas as áreas, né, as que eu não posso atuar, mesmo porque eu sou um só, e, e muitas vezes eu trabalho assim apenas com um colega, não mais, porque eu tenho que confiar nesse colega de tal forma que ele vai fazer a coisa bem feita. Então, eu começo a mostrar caminhos para o empresário. Eu entro na empresa do empresário, Roberto, para ajudar ele. Os honorários, obviamente, são importantes, mas naquele momento, a coisa mais importante para mim é ajudar a pessoa. Se ele for ajudado, ele vai crescer. Se ele crescer, eu vou receber. E assim é um ciclo, né? Que vai, é uma ciranda, e ele vai ficar feliz, eu também vou ficar feliz, e isso vai me ajudar com outros clientes, né? Então, respondendo a pergunta, hoje a minha área que eu me dedico mais é a parte tributária. Bacana. Bom, claro que você sabe, né? Existem inúmeros consultores e consultorias no mercado, né? E eu sei da sua competência, tudo, mas o que você reputa como realmente diferenciais da sua consultoria para que realmente o empresário, poxa, eu vou contratar esse cara? É verdade, né? É uma pergunta que eu sempre me faço. Por que ele tem que me contratar e não tem que contratar o meu colega, né? Isso aí é uma pergunta que a gente tem que se fazer para não acabar não se sentindo, né? Roberto, eu sou muito transparente. A primeira coisa que eu preciso ter é uma conversa com o proprietário da empresa. É o proprietário ou os sócios da empresa. Por quê? Existem assuntos delicados, que eu vou ter que tratar diretamente com ele. Tem coisas que os próprios funcionários não sabem o tamanho do problema que está, enfim, as coisas que estão acontecendo. Então, se o assunto é tributário, então eu tenho que ter acesso realmente ao ECAC, aos postos fiscal, ao posto fiscal e dados sigilosos que eu vou ter que discutir com o proprietário. E total transparência. Dá para fazer? Dá para te ajudar? Dá. Então eu vou te ajudar. Não dá para te ajudar. Eu não consigo te ajudar. Você pode procurar um outro colega, mas eu não consigo te ajudar. Então, o meu grande diferencial que eu acho é a transparência. Eu acho que se você for transparente com a pessoa vai, primeiramente, adquirir confiança no que você está fazendo, né? E provar isso, não adianta só falar. Existem várias formas, reuniões. Uma coisa que dificultou muito foi, hoje que é difícil você marcar uma reunião com o proprietário, com os sócios, por causa da pandemia, né? O povo tem medo do contágio, então, muitas vezes teleconferência. E numa teleconferência, muitas vezes, você não consegue conversar coisas que
seria muito mais fácil presencialmente, né? Eu já tive a oportunidade de ir no seu escritório, nós conversamos pessoalmente. Seria uma conversa difícil se fosse uma conversa assim como nós estamos tendo. Às vezes você quer esboçar, você quer num flip chart, você quer, né, num PowerPoint, enfim. Então, quando você tem essa oportunidade, graças a Deus as coisas estão melhorando, as oportunidades de negócio são mais fáceis, mais tangíveis. E a transparência, né, que eu acho que é o ponto forte que eu tenho, é a mola, assim, principal do negócio. Se eu posso te ajudar, eu vou te ajudar. Se eu não posso te ajudar, eu não vou te enrolar para ganhar o seu dinheiro. Porque eu tenho, assim como o advogado tem a sua OAB para zelar, o seu registro, eu tenho o meu registro regional, né, dos administradores, o CRA, que eu também tenho que zelar por ele, entendeu? A qualquer momento, quando eu faço um contrato de prestação de serviço, está lá o meu número de registro. Eles podem a qualquer momento apresentar, né, me representar lá no Conselho Regional de Administradores. E para mim, para a minha imagem, isso seria ruim, né? Aí tem todo aquele negócio da ética, tá, que a gente sabe. Então, para evitar tudo isso, é preferível que você seja sincero com a pessoa. Olha, depois de uma análise, obviamente, depois de uma análise, sem custo nenhum, isso é por minha conta. Não vou cobrar nada dele para fazer o levantamento. E dando para fazer, né, sendo possível, aí começam os trabalhos, a gente vai conversar, mas sempre com os proprietários ou com os sócios. Se ele se me delegar alguém, falar assim, ó, essa pessoa é da minha responsabilidade, é da minha estreita confiança, você pode se dirigir a ele, beleza, é com ele que eu vou falar. Caso ele não fale, é com o dono que eu vou falar. Tudo que tem, porque muitas vezes, Roberto, o próprio empresário não sabe a encrenca que ele está metido, entendeu? Quando o nome dele vai lá, quando começam a vir os protestos, né? Geralmente agora de ICMS, as bombas que vêm aparecendo, o teu nome fica completamente destruído, aí ele vai acordar. Onde que eu estava todo esse tempo? Então, tem coisas que precisam ser faladas diretamente para o proprietário, para ele acordar, para ele sair da toca onde ele está e decidir o que ele vai fazer, né? É isso. Legal, Vladimir. Ademir, nós estamos num momento realmente bastante delicado, né? Onde muitas pessoas estão perdendo seus empregos, pessoas estão fechando as suas empresas. Então, existe uma certa turbulência no mercado importante. Um profissional liberal, por exemplo, ou empresário que está acostumado, né, com a sua empresa, tudo. E de uma hora para outra ele fala assim, pô, eu preciso voltar a ter um vínculo empregatício, trabalhar de forma com uma empresa. Como ele pode utilizar toda essa experiência que ele tinha como profissional liberal, como empresário, para ser um bom profissional, um vínculo, no caso, empregatício? Olha, o profissional que, digamos que perdeu seu emprego, né? É um bom profissional e perdeu seu emprego, de repente ele vai querer trabalhar aí por conta. E digamos que ele tenha boa vontade, tenha até conhecimento, mas não teve um preparo legal e a empresa dele, infelizmente, fechou. E digamos, ainda pegando esse exemplo desse profissional que perdeu seu trabalho, digamos que a empresa que o demitiu recontrate ele novamente. Esse profissional, quando ele voltar para essa empresa onde ele já trabalhava, ele vai ter vários insights. O primeiro deles é o seguinte, que quando ele saiu da empresa onde ele trabalhava, ele foi ser patrão, ele foi ser dono da empresa. E não deu certo, mas ele passou todas as experiências que o patrão dele, que o empresário onde ele estava na empresa anterior, passou. E ele vai ter experiência suficiente para enxergar o que o patrão dele, o que o empresário
passava e que muitas vezes ele criticava, né, como empregado. Que os empregados, é fácil para o empregado criticar, é muito fácil. O difícil é você estar na pele do empresário, né? O, o funcionário quer receber o salário dele em dia, não pode atrasar nem nada, adora uma ação trabalhista, né, muitas vezes, mas não vê o que é o patrão ter que fazer, ter que muitas vezes se dispor de bens pessoais para que a empresa continue seu fluxo normal. Então, eu acredito que o funcionário, que o funcionário que foi demitido foi se aventurar como empresário e não deu certo e voltou como funcionário, esse funcionário tem uma tendência a ser um ótimo funcionário. É uma tendência, não é uma verdade, é uma tendência. Por quê? Ele enxergou como patrão, como um empresário, coisas que ele não enxergava como funcionário. Então tem grandes chances, é uma tendência muito grande, de ele ser um ótimo profissional e ser influência para os demais. Falar assim, olha, isso que você está falando não é verdade. Quando eu estava na sua situação, antes de sair daqui, eu pensava que nem você. Agora não. Agora é uma situação diferente. É que você não está fora daqui, você não fez. Então, existe essa experiência que, pessoalmente, eu acho que todos deveriam passar, entendeu? Porque tem funcionário que só sabe reclamar. Só sabe reclamar. Ele entra na empresa reclamando, o cafezinho atrasa, não tem café, hoje não tem café, por que não tem café hoje? Então, coisas que a pessoa vai se acostumando a reclamar e vai influenciando os demais também, né? Então, essa pessoa que teve essa oportunidade de, infelizmente, não ter dado certo a empresa dele, eu sou um caso vivo disso aí, né? Saí da empresa, abri uma empresa no mesmo segmento e não deu certo. Não deu certo não por competência. Infelizmente, né, eu tinha um sócio e quem tem sócio é complicado. Né? Só o Senhor para nos dar paciência também. Então, muita coisa poderia ter dado certo, mas não deu. O que aconteceu? Voltei para a antiga empresa. Como o quê? Como funcionário? Não, como consultor. Mas via a coisa diferente. Totalmente diferente. Quando um funcionário falava assim, olha, você está falando isso porque você nunca foi patrão. Você não sabe o que é ter que se desfazer das suas coisas. Você não sabe o que é ficar sem dormir pensando no outro dia se você vai ter dinheiro para pagar os seus funcionários. Então tem muita coisa que eu também, como experiência, serviu na minha vida profissional. Então, quando eu ouço alguém reclamando, eu tenho argumentos suficientes para dar para essa pessoa que não é bem assim, né? É verdade. Tem uma palavra muito usada nos dias atuais que chama empatia, né? É você se colocar no lugar do outro, né? Isso é fundamental, porque é muito fácil criticar, é muito fácil atacar, é muito fácil, né, apontar o dedo. Mas quando a gente se coloca um pouco no lugar do outro, né, é diferente. E é realmente uma palavra assim que deveria ser mais praticada, né, por todos nós, eu acho. Legal. Fala um pouquinho, você não para, tua cabeça né, fica matutando o que que eu vou fazer, como eu vou fazer, projetos profissionais e pessoais a médio e longo prazo, o que que você está programando? Roberto, projetos profissionais, eu vou te falar o seguinte, eu peguei num ponto assim legal da minha carreira. Eu tenho agora que cuidar para mantê-la. Chegar é fácil, manter é difícil, né? Então, eu cheguei realmente onde eu gostaria de ter chegado. E eu tenho apenas que manter, através de um bom trabalho, e, obviamente, o que eu puder ajudar, né, que eu chamo assim de ajuda, não de algo assim mercenário, como eu vejo colegas meus, né? Ah, se o cara não pagar, eu não vou lá. Se o cara não paga minha gasolina, eu não vou lá, entendeu? Assim, é, quando nós, como seres humanos, começarmos a pensar na coisa assim, da ajuda, eu acho que o mundo vai ficar melhor. Então, a parte profissional, realmente, eu estou contente hoje, cheguei onde eu gostaria de chegar, eu só peço a Deus saúde e, né, disposição para conseguir manter
o que eu tenho hoje, né? Que são meus clientes, que são as boas amizades, os empresários que eu conheço. Então, isso aí hoje me deixa feliz, a parte profissional. A parte pessoal, eu tenho 3 projetos. Escrever 2 livros, né? Um sobre insights. Eu sou uma pessoa que escreve muito, que pensa muito e fica pensando, como você falou agora. Eu fico pensando, e às vezes vem umas coisas legais na cabeça, e eu tenho que escrever. Aí eu fico com o meu bloco de notas lá, só escrevendo. E outro dia eu fui checar, tem tanta coisa, e eu falei assim, não, eu preciso escrever um livro, né, de insights. E o outro livro será de relacionamentos. Relacionamentos. Eu sou uma pessoa que gosta de conversar muito, de ouvir muita história, eu ouço mais às vezes que falo, às vezes falo mais que ouço, mas na maioria das vezes eu ouço mais que falo. E eu adoro histórias de crianças, de pessoas, de pessoas então da terceira, quarta idade, adoro. E eu tenho muitas histórias escritas, né? Então, esse livro de relacionamento vai desde de relacionamento homem, mulher, né? Até relacionamento com Deus, relacionamento com crianças, relacionamento com, né, com animais, né? Com que a gente aprende, às vezes, muito, né? Muito. Então, esse aí é o segundo projeto que eu tenho, a médio e longo prazo. E a parte assistencial. Isso é uma coisa que eu sempre quis, né? Desde o tempo que eu estava enganjado com igrejas, assim, eu sempre achei que as igrejas deveriam trabalhar nessa parte, né? Assistencial, levar realmente não só palavra aos necessitados, mas também comida, roupas, né? Nós vamos entrar num frio, estamos num frio, né? Que está dando até arrepio, né? E muitos não têm agasalho, muitos não têm o que comer. Né? Pessoas estão morrendo de fome no Brasil, não no mundo. Vamos falar no Brasil. E eu sempre achei o seguinte, sabe, Alberto, que as coisas deveriam ser não regionalizadas. Por exemplo, eu moro aqui na Vila Rio, na Vila Rio de Janeiro. Se algumas pessoas se organizassem para tomar conta do pessoal que está passando fome, que está sem ter o que comer, sem ter o que vestir muitas vezes, não ter um cobertor, se reunisse, pronto, matamos a Vila Rio e algumas regiões, em alguns bairros próximos, e assim sucessivamente, até nós eliminarmos Guarulhos por completo. Mas o ser humano, se antes ele era individualista, com o advento da Covid, ele se tornou mais individualista ainda. Né? As pessoas se trancaram em suas casas, os relacionamentos foram trancados e muitas vezes você não tem a abertura que você gostaria de ter para ajudar essas pessoas menos favorecidas. Então, o meu terceiro projeto seria esse, na parte assistencial. Legal, Vladimir. Agora, assim, agora vamos uma coisa um pouquinho mais, né, light, digamos assim, né? Você tem todos esses seus objetivos, seus projetos, são projetos realmente muito sérios e valorosos, mas é hora de relaxar, hora de lazer. O que você gosta de fazer, Vladimir? Eu gosto de tocar, né? Eu Eu sou sei que você é um músico de primeira. de tocar, cantar, toco meu violão, toco. Que estilo de música você gosta? Roberto, eu só não gosto de funk. Funk eu não gosto. E gosto de algumas músicas sertanejas. O resto, eu praticamente gosto de tudo. Eu sou uma pessoa muito eclética porque eu toquei muito tempo em barzinho, né? Então, quem toca em barzinho tem que tocar de quase tudo, né? Então, eu sou uma pessoa muito eclética. Gosto muito de bolero, gosto de tango. Eu gosto de quase tudo, né? Mas gosto muito de rock and roll. Esse é o Anos meu 80? anos 80, né? Aliás, eu tenho
um livro dos anos 80 que fala assim de tudo que aconteceu nos bastidores dos anos 80. Foi os melhores anos, foi o melhor, né, ano que pôde acontecer na parte da música, tanto internacional como nacional. Então é isso que eu gosto de fazer, lazer, assim. Bom, eu sou fã dos anos 80. Eu acho que foi, assim, se pode se relacionar uma década, assim, em toda a história, em termos de produção musical, eu acho que pode ter igual, mas melhor não teve, não. Exatamente. Igual, não. Igual, eu acho assim, foi uma coisa tão bonita que só quem viveu mesmo para contar, né? Porque foi uma coisa muito legal que aconteceu. Graças a Deus nós estávamos lá. Graças a Deus. Me fala um pouquinho. Aqui esse programa, como diz o nome dele, é Entrevistas Inspiradoras. A gente precisa e quer inspirar os jovens para que eles despertem, né? Para essa nova realidade, essa nova vida, né? Que eles estão daqui para frente. Então, deixa uma mensagem para esses jovens que querem empreender, querem ter seu próprio negócio, mas temem fracassar. Para eles, o que você diz? Ok. Olha, eu tinha assim, esse cuidado na faculdade. Os alunos se formaram, são jogados aí na faculdade, terminam seus ou bacharelado, ou então seus mestrados, enfim, saem da faculdade com uma perspectiva de negócio. Eles não se formam, a maioria pelo menos não se formam para trabalhar, né, de uma forma assim, como empregado. Então, o que eu acho é o seguinte, os jovens, eles têm que se programar, caso queiram empreender em algum negócio, se preparar antes. Você não pode empreender em algo que você não domina, né? Então, eles saem da faculdade puramente teóricos e se esquecem muitas vezes de fazer a lição de casa, que é o plano de negócio, né? Então, para que ele tenha um bom resultado, né? Um bom resultado tenha êxito no seu empreendimento, ele precisa fazer o que todo mundo faz, ou seja, meu cachorro está latindo aqui, está participando da reunião. Aí ele tem que realmente se preparar para o que ele queira fazer. Não ser teórico, mas não pode ter medo, porque um empreendedor ele não tem medo. Então, o jovem, quando ele sai da faculdade, ele tem um sonho. A maioria deles tem um sonho de ter o seu próprio negócio. Então, para esse jovem que quer empreender, a primeira coisa que ele tem que fazer é o seguinte, é ter certeza do que ele quer. Quem atira para qualquer lado não vai acertar em ninguém. Se ele quer realmente empreender, ele precisa realmente ter boas referências daquilo que ele quer fazer para que ele não seja mais uma estatística. Geralmente ele vai captar dinheiro de algum startup ou de algum investidor que vai querer o retorno dele com certeza. Se ele não fizer um bom plano de negócios, se ele não tiver certeza do que ele quer, ou se ele não for daqueles que se aventuram, ele vai ficar frustrado. Ele vai ser um jovem, se antes ele já tinha medo, aí ele vai carregar essa sequela para o resto da vida dele. Que tudo que ele fizer não vai dar certo, que ele não tem tino para ser proprietário. Então, o jovem que quer empreender, ele primeiro precisa se capacitar. Temos aí várias associações, várias modalidades que dão cursos. Sebrae é um deles, que fornece curso, muitos deles gratuitos, porque a faculdade, ela dá o caminho, mas as pedras nós é que temos que encontrar. Quando o jovem ele não tem essa maturidade ou não tem nenhum mentor para lhe indicar, né, o que fazer e como fazer,
ele pode fracassar. E isso aí ele pode carregar para o resto da vida dele com uma coisa negativa. E nem sempre é uma coisa negativa. Cada fracasso, muitas vezes, é um empurrão para você falar, ó, eu caí, mas vou levantar, vou empreender de novo. Caiu, não tem importância. Porque o fracassado não é aquele que cai, né? É aquele que não levanta. Então, se você caiu, tem que levantar, vida que segue. É isso aí. Muito bom, muito bom. E na situação de hoje, onde muitas pessoas acabam ficando perdidos, né, com essas mudanças que aconteceram de uma maneira até bastante rápidas, profissionais, né, principalmente que estão desorientados nesse momento, para ele, o que que você diz? Eu vou te falar também por experiência própria, Roberto. Eu gosto muito de usar as minhas experiências porque eu posso falar do que eu vivi e não do que eu li num artigo ou assisti numa entrevista. Existe, para essas pessoas, por exemplo, uma pessoa perde o emprego. Até então, ela vivia trabalhando, a vida dela estava confortável às vezes. Podia não estar muito boa, mas estava, ele se sentia seguro, né? Naquele trabalho, ele e a família dele. De repente ele perde o trabalho, assim como mais de 15 milhões que estão aí desempregados. Com, com o advento aí do home office, né? Muita gente, as empresas descobriram agora que o negócio é o home office, para que tenham muitas vezes mais lucratividade. Com isso aí muitas pessoas foram dispensadas. E se essa pessoa está no meio delas, como fazer, né? A pessoa fica totalmente desorientada, fica sem o chão, a autoestima vai lá para baixo, porque ele se sente um nada. Fala, por que meu amigo ficou e eu fui embora? Né? São coisas assim que abalam a gente. E, e o que eu diria a essa pessoa é também três pilares, que é a fé, a resiliência e a família, né? A fé vai ajudar. Muitas vezes a gente, quando estamos muito bem de vida, nós esquecemos principalmente de agradecer, né? Agradecer é a chave de tudo. Agradecer a Deus por mais um dia de vida, pelo que você tem, pelo que você conquistou. E nós perdemos muitas vezes isso porque a nossa vida está tão boa, né, que para que eu vou, né? Orar muitas vezes, rezar, enfim. É, e a fé, ela vai simplesmente sendo sucumbida. E nesse momento ele vai precisar da fé. A fé vai torná-lo assim, o interior dele vai ajudar a ter forças interior para poder realmente ficar de pé. E a resiliência vai fazer com que ele tenha a capacidade de lidar com as situações, né, adversas que ele está enfrentando, né? Ele realmente vai ter um monte de obstáculos, vai ter as dívidas, né? Porque quando você que é demitido, as dívidas fixas permanecem. Ele vai ter muitas coisas para trabalhar, coisas que ele não tinha problema. Vai passar a ter problema. Então ele precisa ser resiliente nesse ponto, a ponto de se levantar, né? Caiu, mas vai ter como se levantar. Como? Ajudado pela fé, ajudado pela força interior, que realmente vai começar a nascer, vai começar a brotar, porque as pessoas se sentem realmente um nada. Essa que é a verdade. Eu tenho amigos que realmente pensaram até em se suicidar, porque de tão mal que ficaram, né? E o terceiro pilar seria a família. Se você não tem uma família que te apoia, você simplesmente vai... Você pode ter fé, você pode ser resiliente, mas você pode ter uma família que não te apoie. Isso aí vai causar em você um certo negativismo, porque às vezes a mulher não te entende, às vezes os filhos não te entendem, porque a tua vida mudou. Você antes tinha um poder aquisitivo X, agora você teve que descer esse degrau da sua vida financeira. Muitas vezes você vai ter que trocar os seus filhos de escola ou até tirá-los da escola.
mas pouca gente consegue entender. Então, se você tem uma família que te apoia, caso você não seja casado, caso a pessoa não seja casado, tem pai, tem mãe, caso não tenha pai nem mãe, tem parentes, enfim, a pessoa precisa estar conectado de alguma forma, à sua família. Se é casado, a esposa, na verdade, é a mola principal. Ela que vai empurrar ele para frente, porque ela vai fazer ele brotar água de pedra, né? Vai fazer com que ele se levante, vai ajudar na resiliência dele, de tal forma que ela vai falar assim, não, eu estou contigo, eu estou contigo, e estivemos até aqui, no bom, né? Agora que nós estamos passando, mas de uma coisa eu posso te falar, é passageiro. É isso que a pessoa precisa entender. Aquele momento não é ad eterno, ele é passageiro, né? E quando a pessoa entende isso, lógico, falando assim é muito fácil, mas viver é difícil. E eu te falo que eu passei por isso, né? Então, muitas vezes eu não sabia para onde ir, o que fazer, com tanta coisa para acertar. E eu a minha fé foi esses três pilares que eu pratiquei, né? Então, foi a minha fé que eu tive que resgatar, e a resiliência, que eu sabia quem eu era, né? Quem eu era, realmente. Então, outra coisa que a pessoa precisa saber, ela precisa saber quem ela é. Se você não sabe quem você é, as pessoas também não vão saber, né? Então, tudo isso vai ajudando com que aquele profissional que estava desorientado, ele tenha um norte. Ele já não está mais desnorteado, ele tem um norte agora, ele tem uma bússola que vai orientá-lo, pelo menos a médio e longo prazo, a se estabilizar novamente. Assim que ele tiver aquela força interior reativada, então tudo vai passar a ser melhorado na vida dele, gradativamente, degrau a degrau, né? Ele pode não ter aquela vida que ele tinha a curto prazo, mas ele sabe, lembra das primeiras questões lá do início da nossa conversa? Se eu sei para onde eu quero ir, então eu sei o meu objetivo. E nesse objetivo eu vou colocar metas para que eu alcance nesse determinado tempo. Então isso vai fazendo com que a pessoa realmente se sinta melhor, vá melhorando, vá restaurando vá network, vai conversando de pessoas de igual para igual, né? Não vai se sentir mais envergonhado. E as coisas vão acontecendo, Roberto. As coisas vão acontecendo. E o que nós pensarmos, imprimirmos no nosso subconsciente, as coisas vão se materializar. Você só precisa ter certeza daquilo que você quer imprimir nele. Coisas boas e coisas ruins também acontecem. É Mas verdade. acontece. É verdade. Bom, Vladimir Alves da Silva, nosso entrevistado de hoje, realmente fantástica nosso bate-papo, é uma coisa realmente inspiradora. Mais alguns minutos para você dar suas considerações finais, para a gente encerrar, então, a nossa entrevista inspiradora de hoje. Legal. Olha, eu gostei muito, né, de ter, primeiro, a honra de participar novamente contigo, né, convite ali pelo Leon também. E para mim é muito importante poder passar um pouco dessa experiência para algumas pessoas que talvez tenham passado pelas situações que eu passei ou que vão passar ainda, né? Sempre é bom a gente estar antecipando coisas que podem acontecer nas nossas vidas. E, e a mensagem final que eu gostaria de deixar para todos é, em todos esses anos que eu vivi, na minha vida pessoal e na minha vida profissional, tem uma frase que aos 60 anos eu fui entender o que é essa frase. Resume o seguinte: faça a coisa de maneira certa. Parece tão óbvio, né? Faça a coisa de maneira certa. Eu falei, puxa vida, durante tanto tempo, às vezes eu fiz coisa de maneira errada. E olha o que aconteceu na minha vida. Nós, para quem crê em Deus,
nós somos constituídos com o nosso livre-arbítrio. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Se nós sabemos o que é certo e o que é errado, então nós sabemos que ao fazer algo certo, nós vamos ter consequências boas. E fazer algo errado, fazendo algo errado, nós também vamos colher consequências, só que ruins. Então, a pessoa que determina na vida dela que ela vai fazer as coisas de maneira certa, a primeira paz que ela vai ter é com ela mesma. Eu sei que tem pessoas que não têm esse problema de consciência, esse problema que, né, para eles tanto faz. Mas você fazendo a coisa de maneira certa, você vai ser simplesmente, você vai ter prosperidade, você vai ter realmente, a tua vida vai mudar, porque você vai ver as coisas com outros olhos, inclusive coisas que você fazia, você fala, por que eu fazia desse jeito? Não, eu vou fazer do jeito certo, do jeito que é certo. Então, agindo dessa forma, você vai ser realmente abençoado. Essa que é a palavra. Você vai começar a ser abençoado. Não do dia para a noite, né? Mas você vai começar a se sentir bem consigo mesmo. E principalmente com Deus. É a paz que você vai ter o prazer de orar, né? Para quem ora, para quem reza, enfim, o credo que quer praticar. Mas você vai ter paz consigo mesmo e paz com Deus. E por fim, que você opte por ser feliz e não por ter razão. A razão nem sempre traz a felicidade. Muitas pessoas querem ter razão e são infelizes. E muitas pessoas querem ser felizes, deixam de ter razão naquele momento para serem felizes. Escolhe a felicidade ao invés de ter razão. Então essa é a mensagem final que eu deixo. Muito legal. Se você me permite, antes de encerrar, o plantio é facultativo, mas a colheita é obrigatória. Parabéns! E é isso aí. Mais uma vez, nós estamos concluindo nossa entrevista inspiradora de hoje, né? E tenho certeza que o nosso objetivo foi atingido, porque realmente foi uma entrevista do Vladimir inspiradora a todos nós, e você que está nos ouvindo, nos assistindo, certamente aproveitará muita coisa que poderá servir como inspiração para a sua própria vida. Obrigado por sua audiência e até uma oportunidade. Até mais. Até mais.